Olá, boa tarde. Começando mais uma live do Toque de Bola, sexta-feira. O que tem sexta-feira? Meio-dia. Sexta-feira, meio-dia. Tem a live com toda a equipe do Toque de Bola, nesse horário diferente. Ué, o professor Marcelo Mata já entrou e fica a pergunta, né? Já lavou a louça ou ainda vai lavar a louça? Porque a pergunta não é se ele vai lavar, mas quando ele vai lavar a louça, porque a Regininha não dá trégua. Marcelo já fez uma série de denúncias, mas nada que possa demover a Regininha com esse coração de pedra, de pelo menos 2 dias da semana isentar o pobre do professor Marcelo de ficar com toda a louça da cozinha, né? É uma denúncia séria que a gente traz aqui nesse horário, na live do Toque de Bola. Um abraço para o Beto Vidal, Miriam, Dona Suade. Estão aqui de novo com a gente nesta sexta-feira, meio-dia, para a gente colocar as novidades, os bastidores em dia. Bocha Casa de Itália está aí com o Leandro, Pedro Sarmento está na área, o Wallace Matos também, turma do Toque de Bola, coordenação da Mônica Valentim, com o Eduardo Antunes na parte das artes, do design, com o Daniel De Filippo. O Marcelo está dizendo aqui, me ajuda mais do que isso, Marcelo, só com um mandado, alguma coisa judicial, né, para ver, ou então, né, tem gente que acredita que um gesto repentino pode mudar, né, a atitude de uma pessoa. Então, tenta alguma coisa diferente aí e depois você me fala, porque se você conseguir sucesso nessa empreitada, você avisa aos outros homens que estão realmente passando por esse momento difícil, né? Porque em algumas casas, a gente não vai citar nomes aqui, não tem nem a possibilidade da gente deixar para lavar a louça no dia seguinte. Tem que ser naquela noite, né? E às vezes a temperatura né, muito frio, né? Às vezes a água não está quente também, mas tem gente que não abre mão. Tem que, senão, não entra no quarto, não dorme. É complicado. E eu vou pensar, junto com o Marcelo Mata, a gente vai, de repente, criar uma associação, né? Uma entidade para que a gente possa fazer valer esses direitos. Que conversa é essa, hein? É a live do Toque de Bola de sexta-feira, porque tem muita gente que não aguenta mais lavar a louça. É coisa tão simples lavar a louça. Acaba de entrar uma pessoa que não tem preguiça, pode ser panela, pode ser air fry. Você falou, Wallace, eu quero isso aqui em 10 minutos. E tem outro detalhe, a pia não pode ficar molhada não, né, Wallace? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a galera aí que está tendo essa batalha contra a louça durante essa pandemia inteira. Eu realmente tenho que fazer aqui na hora, a tempo e na hora que acabou de usar. Eu adquiri o hábito, Ivan, então não tem jeito não. Tem que estar ali, a pia tem que estar organizada. Mas isso aí, eu admito que isso vem da minha época em restaurantes. Então essa disciplina eu adquiri arduamente ali, trabalhando numa cozinha cozinha de restaurante é um ambiente bem estressante. E aí, não aconselho você que é amador a participar, a tomar essas atitudes. Depois vira um vício e você não consegue ver uma louça que você já vai correndo para lavar. Mas tem muita gente que gosta de cozinhar, né? O Wallace gosta de cozinhar, além de saber fazer sanduíche, que não se importa tanto, faz parte da rotina, né? Agora tem outras pessoas que não tinham essa rotina e ainda tem bronca, hein? Nossa, tá mal lavado, não sei o quê. Aí você fala, não é possível. Ainda ousa reclamar de tanta dedicação. Ivan, deixa eu explicar, aproveitar esse interlúdio para explicar o boné. O boné aqui, ó, não é só por conta do cabelo, não. Porque o cabelo, obviamente, já foi para as cucuias, né? Nesses 6 meses de pandemia. Mas o boné é uma homenagem aqui ao pessoal que protestou, vem protestando desde quarta-feira, os jogadores da NBA. Esse boné é o do Los Angeles Lakers, que puxou o carro junto com o Milwaukee Bucks, o Clippers, e que interromperam as finais da NBA para poder mostrar que não está tudo bem nos Estados Unidos, não está tudo bem enquanto o racismo realmente imperar na sociedade americana.
e aí eles paralisaram as finais da NBA que está acontecendo em Orlando, né, na Disney, no mundo de esportes da ESPN, e ainda não se tem a data que vai voltar, provavelmente esse final de semana vamos ter jogos, mas o importante é marcar posição, é dizer que não adianta ser só contra o racismo e não fazer nada, então você tem que se manifestar. Por isso eu me manifesto aqui e trago esse boné para representar essa galera que está levantando essa bandeira que há muito tempo já merecia ser levantada. A gente procura fazer na vida pessoal, Ivan, mas agora a gente tem que se posicionar um pouco mais além, né? Com certeza. Vamos aproveitar então, Wallace, para começar até a falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa situação da NBA, porque desde que começou o isolamento a gente tem acompanhado, né? Claro que a gente não dá conta de acompanhar tudo sempre, informar tudo sempre ao mesmo tempo, ninguém tem como fazer isso, mas tem acompanhado as principais competições. É claro que o nosso foco o foco maior é o local, mas a gente já falou de NBA, da bolha, a gente já falou, né, quando as competições na Europa também do futebol pararam, foram voltando aos poucos, né, não voltou tudo de uma vez. Então vamos aproveitar esse início da live do Toque de Bola com a participação do Wallace Matos. No segundo bloco tem o Pedro Sarmento para comentar, né, para quem não acompanhou muito, né, agora a gente tem visto, principalmente de ontem para cá, muitos flashes, né, na TV aberta, né, nos canais por assinatura. Hoje também, estava madrugando no Hora 1, teve um flash também sobre isso por lá. Dá uma geralzinha para quem não está acompanhando, ou até para quem está acompanhando, porque a gente sabe que o Wallace sempre procura não só aquela informação que é informação, né, vamos dizer, que todo mundo tem acesso, mas bastidores, né, coisas que chamam a atenção. Então vamos aproveitar, Wallace, para colocar um pouco do que foi, e se eles definiram quando volta. Tem hora que eu vi agora há pouquinho, tinham falado amanhã, mas agora já não tem mais isso. Vamos colocar em dia então, Wallace, por favor. Exatamente. A gente já falou que a NBA está numa bolha, né? Eles estão todos os times, 20 times foram concentrados. Aliás, os times que quiseram participar, né? Alguns times não tinham mais chance de chegar aos playoffs, então nem foram para essa bolha na Disney, no mundo dos esportes da ESPN, como é chamado lá o parque temático de esportes. Então, quem foi para lá, alguns times já foram eliminados, e aí estamos vivendo os playoffs da NBA, que é o famoso, não é o mata-mata, né? Mata, são melhores de 7 jogos, né? E que os times vão se classificando e vai afunilando para as finais das conferências leste e oeste, e tem a grande final da NBA. E a gente está no início desses playoffs, e no início desses playoffs, na última terça-feira, houve um episódio que o Jacob Blake, um negro americano, acabou levando 7 tiros nas costas enquanto tentava entrar no seu carro por um policial. E esse é mais um dos episódios de agressão policial, racismo explícito nos Estados Unidos, que vem se somando desde do início do ano, né? desde dos protestos que começaram lá ainda em maio. E aí a gente presenciou protestos pelos Estados Unidos inteiro. A gente presenciou as cidades lá de Wisconsin parando, e o Milwaukee Bucks, o time do Milwaukee Bucks, que hoje tem das principais estrelas da NBA, que é o Giannis Antetokounmpo, que é o grego, que foi MVP da temporada regular, e é um cara que vem crescendo, é o próximo grande ídolo da NBA. Decidiram e fizeram um pronunciamento como time, todos os jogadores, os membros da comissão técnica fizeram um pronunciamento dizendo que não iam entrar em campo no próximo jogo deles nos playoffs. Foram seguidos pelo Houston Rockets imediatamente, pelo Miami Heat, e aí veio uma onda de times, de todos os times que disputam os playoffs, dizendo: se vocês não entram em campo, não vamos entrar ninguém, e isso tem que parar agora. E como eles estão numa bolha, né, como eles estão todos reunidos no mesmo lugar, assim que se decidiu que não teria rodada na quarta-feira, os times se reuniram, né, seus representantes se reuniram, e foi o momento de maior tensão dessa bolha da NBA, porque vários times
capitaneados pelo Los Angeles Lakers e pelo Los Angeles Clippers, queriam abandonar os playoffs, queriam sair, deixar a bolha de Los Angeles e ir cada um para o seu lugar para poder ajudar nos protestos e estar à frente dessa cobrança ao governo americano. Eles foram voto vencido, os outros times votaram por continuar nos playoffs, mas algumas estrelas ainda não se conformaram, não se conformam até hoje. Uma delas é o LeBron James, que é o principal jogador hoje do basquete americano, o ídolo mundial, todo mundo aí, mesmo que não tenha escutado falar em basquete, já escutou falar do LeBron James, e ele inclusive deixou essa reunião no meio. Ele saiu da reunião antes dela terminar, e ele realmente é a faísca que pode fazer com que esses playoffs da NBA não sigam adiante. Ontem, na quinta-feira, teve uma nova reunião entre os clubes, já um pouquinho mais sem o calor da emoção. Eles decidiram que não haveria rodada, nem na quinta, nem na sexta, mas que os playoffs continuariam. A primeira recomendação, a primeira data seria retomar nesse próximo sábado, amanhã. Mas uma nova reunião na própria quinta-feira também, né, mais à noite, eles decidiram que não tem data ainda. Os jogadores vão se reunir novamente até para decidir individualmente como é que vai ser essa retomada dos playoffs da NBA. Por que essa posição foi tomada? O que a gente tem de informação dos atletas e de quem cobre ali, até dos brasileiros, Raulzinho, né, o pessoal que tá jogando na NBA, é que os jogadores individualmente, eles estão muito abalados e vendo que isso manter a NBA em jogo, reafirmar a normalidade. E não está nada normal. Não está nada normal nos Estados Unidos, não está nada normal praticamente de todo mundo, mas os Estados Unidos digamos, uma lanterna nesse aspecto. Então, a decisão vai acabar sendo até individual de cada jogador, porque as franquias querem continuar, né, os times querem continuar, mas cada jogador vai ter aí que decidir se vai continuar jogando ou não. E nessa decisão, por exemplo, do LeBron James, do Kyrie Irving, que é um dos principais jogadores também do Los Angeles Clippers, eles podem puxar um movimento de sair, pelo menos, as grandes estrelas de todos os times. E aí a gente vai ter uma sequência de playoffs já com os jogadores, aqueles que dependem, né? Aquele jogador operário, que ele não pode prescindir. Essas são as grandes estrelas, elas podem ficar de fora do restante da temporada, que ano que vem tem contrato, vão jogar, não tem problema, eles têm fortunas, mas tem jogador também que depende ali do pão de cada dia. Se ele não tiver um contrato o ano que vem, ele tem que abandonar a carreira no esporte. Então, provavelmente, se essas grandes estrelas decidirem sair dos playoffs, a gente vai presenciar um playoff com times bem mexidos e muito menos qualificados do que a gente veria no final da NBA, mas é por uma causa muito nobre, né? A gente reconhece que isso além do esporte, isso vai além de ideologia, isso vai além de direita e esquerda, isso vai além de democrata e republicano. Então, acho que é questão de humanidade e cidadania, e que os jogadores da NBA, dessa vez, resolveram usar sua força, finalmente reconheceram o quanto eles, como estrelas e categorias, em sua maioria negros, têm de força. E aí fizeram esse movimento que, para mim, é um marco histórico. É verdade. Essa é a live do Toque de Bola. Mandar um abraço para o professor José Antônio Bara Miguel, para o Sidney lá, o vizinho dele, grande atleticano, Sidney Scalione, Jean Buquerque, Denise Baesso, Felipe, Paulo César, Luiz Carlos Pessoa, Nery, um abraço para ele da gestão esportiva. O Léo, da academia. Como é que tá aí na academia, Léo? Dá um alô pra gente aqui na live do Toque de Bola, porque é pauta. O Pedro, para variar, está molando o Wallace Marques, dizendo que uma cozinha de restaurante, o nível de estresse do Wallace tem nada a ver, Pedro. Tem nada a ver se gosta. Eu vou te falar. O cara, mesmo quando não está no ar, gosta de, como diz o outro, não é de cutucar, não é de catucar. Vou te falar uma coisa. Uma cozinha de restaurante
tem que estar tranquilo, Ivan, porque é muito cheio de faca. Então, tem que estar todo mundo bem tranquilo, mas o ambiente é estressante. Eu vou te falar uma coisa. E nessa questão dos Estados Unidos, para a gente só dar uma fechada e voltar para o nosso basquete, entre aspas, o basquete local, que é o esporte local, tem também, né, aqueles tipos de manifestação que a gente só ouve, né? Não tem nem o que falar quando chega a informação que o presidente dos Estados Unidos lamenta que a NBA esteja se tornando uma coisa dessa. Quer dizer, para completar essas notícias, né, esse tipo de informação, só nos resta ouvir, né, Wallace? Lembrar que a gente está vivendo ontem foi o discurso do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer ser reeleito na convenção republicana, que apontou ele como candidato à reeleição. Nesse aspecto, o Doc Rivers, que é o técnico do Los Angeles Clippers, deu um depoimento emocionado muito importante. Mano. Ele disse que ouviu a republicana dizendo que todos têm medo, todos estão com medo, as pessoas estão com medo, os brancos estão com medo. Mas e ele disse que não entende, porque são os negros que estão sendo mortos, são os negros que estão tomando tiro, são os negros que são assassinados. Então demonstra muito, muito bem essa dicotomia dos Estados Unidos, e ele encerrou com uma frase que é precisa, que os negros, os jogadores de basquete, eles amam muito o país, amam muito os Estados Unidos, né, a América, mas é uma pena que a América não os ame de volta. Isso é bem, bem sintomático e bem emblemático. É verdade. Live do Toque de Bola nesta sexta-feira, meio-dia. Essa semana a gente teve a agenda de lives um pouco alterada. Já seria alterada porque na quarta-feira a gente resolveu antecipar um pouquinho para as 18 horas na live de quarta, em função dos jogos, né? Muita agenda de futebol agora, com essa correria que o pessoal está para encaixar jogo toda hora, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, e também daqui a pouco, sei lá, que horário. Então a gente puxou para 6 horas, porque embora seja, né, uma temporada totalmente diferente, esse problema todo que a gente tem que conviver, a gente lamenta e sente muito, mas tem muita gente que gosta de assistir aos jogos, por isso que a gente puxou a live para 18 horas, porque aí os jogos começando entre 19, 19h15, 19h30, dá para todo mundo acompanhar. A gente fez, para quem não viu ainda, muita gente já leu, já teve uma repercussão muito grande, mas a gente tem feito, né? A gente já faz isso em vários momentos do Toque de Bola, e agora a gente deu uma retomada no seguinte ponto: debater um pouco mais a estrutura do esporte local e como que funcionam as entidades do esporte local. Então a gente tinha, né, o saudoso Júlio Gasparetti como secretário de esporte, né? Falecimento que deixou todo mundo muito chateado, muito triste, porque era uma pessoa do esporte, foi jogador, foi presidente de clube. E a gente fez com o Wallace Matos uma entrevista que está no portal Toque de Bola com a Leila, que assumiu, pelo menos nesse momento, a Secretaria de Esporte e Lazer. Nessa entrevista, naquele formato de pergunta e resposta, a gente coloca praticamente todas as questões que envolvem, né, a secretaria, que tem a parte que é o esporte de participação, não é o esporte de rendimento. E aí a gente teve também a ideia de passar a debater um pouco mais o Conselho Municipal de Desportos, que é uma entidade fundamental nessa questão de verba, de se buscar apoio. Então, o primeiro entrevistado nessa pauta, vamos chamar de Conselho Municipal de Desportos, foi exatamente o presidente da entidade, que também é o dirigente do Tupinambás, Cláudio Dias. Seria na quarta, ele teve um probleminha lá de atraso, pediu para passar para quinta-feira, e ontem a gente fez essa live com o Cláudio Dias, né? O Wallace conduziu de 6 a 7. O Cláudio está perguntando como ficou o rebaixamento do Mineiro. Aproveitar que o Wallace está no ar aqui. O Thiago Rezende, um abraço para ele. Gustavo Galil, o goleirão lá de Portugal. Como é que está o rebaixamento? Vamos aproveitar a pergunta. Um abraço para o Clóvis. Ivan, interromper essa introdução do CMD, por enquanto ainda não foi pautado, mas com a liminar concedida do STJD está suspensa a homologação do rebaixamento, ou seja, não tem rebaixados o Campeonato Mineiro, ainda vai ser pautado no pleno do Tribunal do STJD, né, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, ainda vai ser pautada ainda essa decisão definitiva sobre o rebaixamento no Campeonato Mineiro,
mas por enquanto a liminar está valendo, então não tem rebaixados no Mineiro ainda. E o Vila Nova, né, já aproveitando esse parênteses, abriu parênteses, agora é difícil fechar. O Vila Nova anunciou o Mancini, né, que já passou por grandes clubes, inclusive atuou na Europa há muitos anos, voltou no Brasil, teve uns problemas também, né, fora de campo aí, mas anunciou o Mancini e mais um agora como gestores do futebol daqui para frente, né, no Vila Nova, que atravessa uma crise também já há bastante tempo, nos últimos anos, que eu me lembro, todo ano o Vila Nova está lutando para não cair, né? Então, pelo menos o Vila Nova está tentando aí uma nova estrutura de futebol daqui para frente, né? E aí entra um dos pretendidos pelo Tupi para o módulo 2, né, que é o Ademir Fonseca. Ademir Fonseca terminou o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova e tem que ver se essa nova gestão vai permanecer com o treinador para a Série D ou se vai buscar outro comandante, e aí abriria espaço para o Ademir, que é muito amigo do Juninho, presidente do Tupi, vir para Juiz de Fora. O que falta é o Aqué. O Ademir publicou na rede social há 2 dias um texto, né, dando uma desabafada de que, né, não colocou nome de ninguém, mas deu uma desabafada ali, que participou de uma coisa em que não foram corretos com ele. Enfim, manifestação dele na rede social. Futebol, né, Ivan? O futebol, ele é prodígio em rasteiras 1000, por todos os lados. Né? É complicado demais. Não é tão simples como pode parecer. Vamos falar então do Conselho, Alice, porque a gente vai dar sequência às lives e reportagens sobre o Conselho. Né? Ontem a gente explicou bem como que funciona, quem que pode fazer parte, né? O pessoal chama, quem que tem cadeira no Conselho, e a questão da verba que foi situada ontem pelo Cláudio, que é o presidente do Conselho. Gostaria que você desse também uma geral sobre essas primeiras reportagens que a gente está aprofundando um pouco mais esse tema que é fundamental. A gente tem agora esse período que é pré-eleitoral, né? Então a gente tem também, quando tem esse período, essa questão volta, de certa forma, ao debate, e a gente vai debater então. Exatamente, Ivan. Um dos principais pontos que o Cláudio disse e bateu na tecla várias vezes é que o Conselho, até bem pouco tempo atrás, ele contava com verbas vindas da Prefeitura, destinadas no orçamento do município, um repasse da Prefeitura de R$100 mil, por exemplo, por ano. Não é nada muito vultuoso. R$100 mil é muito para mim, para você, mas para bancar o esporte local não é nada de muito vulto, mas que já ajudava os atletas locais, as equipes, numa passagem, numa disputa de competição, e que os projetos que seguiam os trâmites legais eram apresentados ao Conselho Municipal de Esportes, eles discutiam e aí ajudavam os atletas e equipes com o que podiam ou com o que precisavam dentro desse orçamento. E há pouco tempo atrás, né, isso deixou de ser repassado para o orçamento do Conselho, e o Conselho acabou ficando dependente da verba exclusivamente gerada pelos eventos esportivos em Juiz de Fora. E ele discutiu um aspecto muito interessante, dizendo que, citando o exemplo do Tupinambás, do Tupi, que mesmo quando os jogos aqui em Juiz de Fora dão prejuízo, e a maioria dos jogos aqui em Juiz de Fora dão prejuízo aos clubes, os clubes têm que pagar uma taxa para a secretaria, para a prefeitura, para realizar aquele evento esportivo. E essa taxa, ela gira em torno de 5% da arrecadação do evento. E ela não incide sobre o final da arrecadação, ela incide sobre o início, né? Então, assim, se você arrecadou R$10 mil, você tem que pagar 5% disso para a prefeitura. Mesmo que você, no final, tenha um prejuízo de R$4, R$5 mil. E se isso fosse proporcional, você teria que receber dinheiro da prefeitura, né? Teria que receber para fazer esse evento esportivo. Ele disse também que falou sobre o ranking, né? O ranking de corridas de rua de Juiz de Fora, que é quem gera mais dinheiro, por exemplo, para esse fundo, que é o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte, porque as taxas das corridas são arrecadadas e aí esse dinheiro é repassado, esse 5% de cada evento é repassado para o FUMAP, mas que muitas vezes não se retorna, por exemplo, para o próprio ranking. Ele deu inclusive a ideia
de que a prefeitura poderia fazer uma corrida grátis para todo mundo, para quem quisesse participar, para não precisar cobrar inscrição. Então, são esses meandros, né, esse financiamento do esporte de Juiz de Fora, que a gente acabou virando muito do foco dessa primeira live sobre o CMD, além de explicar sobre a estrutura, de quantos membros são 24 membros titulares, 12 membros da sociedade civil e 12 membros entre secretarias do município. Ele destacou muito que com essa nova legislação que entrou em vigor o ano passado, em julho do ano passado, o Julinho Gasparetti trouxe para dentro do Conselho Municipal de Esportes secretarias da Prefeitura e que são de interesse direto do esporte, como desenvolvimento social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, cujos projetos, por exemplo, esportivos, eles têm que estar, de esporte e participação, por exemplo, têm que estar casados juntos com essa secretaria, porque eles impactam diretamente no desenvolvimento social, impactam na saúde, impactam na educação. Então, os projetos do esporte eles não podem estar completamente desatrelados. E cobrou também um orçamento para a Secretaria de Esporte e Lazer. Hoje a gente olha lá a dotação orçamentária da Secretaria, ela é toda praticamente para custeio, para que os profissionais da Secretaria sejam pagos. Não há muita margem, nesse caso a gente pode falar que não tem nenhuma margem para investimento, realização de eventos, realização de iniciativas próprias da CEL, que tem que ficar aqui e ali, buscando parceiros, fazendo mais ou menos o que faz em Pratica Esporte, quem tem uma equipe de Juiz de Fora. E aí tem a secretaria e as equipes, todo mundo correndo atrás da parceria. Ele também falou sobre o CMD, que o CMD pode ajudar nisso, mas que o prefeito, a figura do prefeito, é muito mais importante nesse aspecto. Citou, inclusive, que o CMD faz reuniões, convida as empresas e, por exemplo, aparecem 2, 3, 4. Enquanto se uma convocação do prefeito, ele estaria centenas de empresas locais interessadas em apoiar o esporte. Também foi destaque a gente tentar esclarecer, e aí esse papel o Toque de Bola vai fazer e vai tentar cumprir esse papel também, de esclarecer os caminhos, esclarecer como as pessoas, como o esportista, como o dono de projeto, a equipe pode ir em busca desse financiamento esportivo, porque as leis de incentivos estaduais estão aí, as leis de incentivo federais estão aí, e aí o que precisa é de uma assessoria, de repente, para poder se fazer o projeto. O Conselho se dispõe a fazer isso, mas que é preciso que crie-se um caminho na própria Prefeitura, na própria CEL, para que isso seja um pouco mais direto a orientação de quem está buscando recursos para poder manter o seu projeto esportivo. É verdade. A gente teve no final do ano passado, né, o Toque de Bola foi, a exemplo de outros veículos, convocado para uma coletiva, e essa coletiva ocorreu, eu estou até abrindo aqui o Toque de Bola na colinha, né, no dia 19 de fevereiro, não, então foi fevereiro, perdão, que foi o apoio oficializado do Bahamas às competições, Copa Prefeitura. Fevereiro do velho normal, da Copa Prefeitura Bahamas de Futsal, Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador, Copa Fut 60+, Fut 7, Semanas Paralímpicas e as atividades denominadas JF Lazer. E aí, nesta reunião, que foi lá no gabinete do prefeito, foi contemplada essa parceria, foi colocada, né, foi documentada num edital 13.840/2020. E a gente estava participando desse evento, né, contou da parte do Bahamas com os diretores Paulo Roberto Lopes e Ricardo Zata, em que, depois que foi assinado, né, a gente estava participando, em que o Almas colocou nessa reunião, né, naquela situação, que, destacando muito a oportunidade do Bahamas estar fazendo aquilo, e ele aproveitou para desabafar, né, porque muita crítica para a administração dele em diversas áreas, enfim, ele até reclamou sobre o tom dessas críticas recentemente, quando anunciou que não iria se candidatar para uma reeleição. Então, ele falou que citou nesse encontro com a imprensa, está dentro desse assunto do Conselho, de alguma forma, que
que essa parceria feita no esporte pode ser feita por qualquer empresa para qualquer outras ações da prefeitura, não precisa ser só de esporte. E aí ele falou, sabe quantas empresas já fizeram isso? Foi colocado nesse dia, tá? Pode ser que tenha alguma desatualização. Sabe quantas empresas fizeram como Bahamas até hoje? Ele falou, nenhuma. Então, né? Então ele disse, eu assumo as críticas, sei que tem muita coisa para melhorar, mas só para citar um exemplo, não tem empresa nenhuma. É só a pancada que a gente leva, mas a gente também não tem uma empresa que fala, ó, vou pegar uma praça ali, vou pegar, pelo menos colocar o que foi colocado nessa reunião, né? Porque às vezes a gente participa de coletiva e nem sempre dá para colocar tudo no ar, fica muito extenso. E, por coincidência, naquela semana, o esporte profissional da cidade vivia um fim de semana horrível. O vôlei perdeu, o Tupinambás perdeu, o Tupi perdeu. Eu até fiz uma pergunta na coletiva, o prefeito olhou para mim e falou, pô, eu também não tenho culpa disso tudo. Eu falei, não, mas eu não posso, como jornalista, perder a oportunidade de perguntar qual a opinião do prefeito sobre esse fim de semana terrível que teve na cidade. Ivan, isso a gente abordou também com o Cláudio, tá na live, perguntando sobre o envolvimento do empresariado, né, mesmo da cidade. Falta um pouco mais desse envolvimento, ele diz que realmente falta, mas falta também aquela se mexer dos dois lados, né? Não adianta você ficar só no vem a nós e não ir ao vosso reino, né? Então, realmente, obviamente que quem lida com esporte, milita no esporte de fora, a gente já está na estrada aí já tem um tempo, sabe da luta do pires na mão, que o cara tem que treinar, tem que fazer o projeto, mas tem que separar um tempo para poder ir na empresa, apresentar um projeto realmente se mostrar como é que pode ser aproveitado como marketing, como exposição. Então, é realmente muito difícil para que um atleta, uma equipe, tenha essa estrutura para fazer. Precisa pensar realmente num caminho melhor e acredito, o Cláudio acredita nisso e eu também acredito nisso, que a Secretaria de Esporte e Lazer e o CMD, incluído na CEL, pode ser esse caminho, aí pode fazer essa ponte entre o prefeito, o empresariado e quem está lá na ponta, não só dos projetos da prefeitura, mas também os atletas, os talentos que a gente tem aqui. Ele, inclusive, comparou o talento Juiz Forano com o Schumacher de Fusquinha, que a gente tem muita gente boa para poder pilotar, mas falta para a gente um Fórmula 1. É verdade. É uma situação, né? A gente coloca de vez em quando, o Wallace também, a gente trabalhou junto já há algum tempo na Tribuna de Minas, em épocas diferentes, e é um discurso recorrente, né? Não é tão fácil assim, né? Mas que podia ter um resultado melhor. O Marcelo Mata, que a gente brincou muito no início do programa sobre a questão da luz, está perguntando sobre a situação, vai ser assunto no segundo bloco com o Pedro Sarmento, sobre como que ficou essa questão dos clubes. A gente já tem matéria do toque de bola, mas é anterior a essa semana, né, que foi essa reunião de ontem. De hoje também tem declaração que está sendo agora até do prefeito pela manhã, a gente vai tratar disso. O Jailton está aqui, o Wagner Alves lá da Santa Casa, o Eduardo Lemos, professor Braulio Reis, João Márcio Alves Moreira, abraço para a turma do Moreira. Mais algum registro, Wallace? Só deixar registrado aqui que está no ar a matéria que a gente fez sobre as academias, a volta das atividades nas academias. Está valendo. Aliás, o prefeito só fez alguns adendos. Deixa eu falar sobre isso aqui, que é nada muito grande, não. Estabeleceu algumas restrições a mais para o segmento, como, por exemplo, só lavatório sanitário que pode ser usado nos vestiários, não pode tomar banho na academia, além de todas as orientações que estão lá na nossa matéria do portal Toque de Bola, acessa lá que tem tudo completinho. Vai ter que usar máscara durante todo o treino. Eu já vi foto aí circulando de alguns locais de treino com gente sem máscara. Não pode de jeito nenhum, porque a máscara impede, ela é uma barreira física para que você não contamine outra pessoa, mesmo estando assintomático e sem febre. E a implementação de bebedouro sem esguicho. Vai ter que lacrar aquele bebedouro de esguicho, tem que lacrar ele e usar somente o de encher o copo, né? Copo de preferência descartável que a pessoa tome e descarte no lixo, para que não haja risco de contágio de uma pessoa para outra nesses lugares. E também está autorizado somente treinos sem ser de esporte coletivo. As escolinhas de futebol, por exemplo,
não podem fazer aquele treino no final, o 5 para lá, 5 para cá, com a molecada. Esse treino não pode acontecer. Também já vi vídeo essa semana de escolinha fazendo esse tipo de treinamento. Não pode. Individual e com higienização das bolas, para que não haja o contágio entre um aluno e outro. Ou seja, tem que tomar cuidado, estar atento, para que protejam não só as crianças, mas os profissionais e todo mundo nesse retorno, para que não se volte atrás e não tenha que fechar de novo. Pedro, na segunda parte, aí tem mais informações sobre isso e sobre os clubes de Juiz de Fora profissionais. Tem uma moça aqui que chegou com uma dica ótima, ela é fantástica, maior barato. Um beijo para Carol. Levem as garrafinhas, melhor que os copos plásticos, para proteger a natureza. Carol, bióloga, sempre protegendo a natureza. Obrigado, Carol. Beijo. Valeu, Wallace. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tá aí o Wallace Matos, que sai só da live e continua aqui nos bastidores do Toque de Bola, que tem o apoio do projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens, Mastercal, agente autorizado Claro, tem promoção agora para empresa, pessoa jurídica, vale a pena, você entra no Instagram, página Claro Mastercal BR, você vai conferir, o Marcelo Pedretti passou para a gente ontem, tem muita coisa legal para a empresa, tem CNPJ direitinho, pode contatar o pessoal da Mastercal, que vai ter coisa boa para você, para sua internet, para sua empresa, vai valer muito a pena. A gente já deu até um toquezinho ontem na live com o Wallace Matos. Tá bom, seu Pedro Sarmento? Tudo bem, Ivan? Tranquilo? Tranquilo. Aniversário Como um dura a grilo. semana toda, alimentação vegana, né, Pedro? Um aniversário Graças a sem Deus. excessos, naturalmente, né? Exatamente. Excesso aqui, por enquanto, só de peso mesmo. Um abraço para você, Ivan, para toda a galera da equipe do Toque de Bola. Só para já entrar também, assim como o Wallace Matos, Ivan, antes de mais nada, da gente começar das nossas pautas, fazer também aqui a minha homenagem ao movimento da NBA. Tem aqui uma camisa que é do LeBron James, da temporada 2012-2013 da NBA, ainda no Miami Heat. Então, fazendo também, assim como o Wallace, através do seu boné, a minha homenagem ao movimento que a gente tem que falar, sim, sobre, né, sobre o Black Lives Matter. O que vem acontecendo nos Estados Unidos é algo triste de se ver, mas necessário de se debater para que isso, o quanto antes, seja minado, seja excluído de todas as formas da nossa sociedade. E também, Ivan, dentro do destaque inicial, respondendo o Marcelão, já que eu vi que fez uma pergunta aí, um abraço para ele, o Wallace trouxe de forma inicial e eu completo a resposta. As escolinhas de futebol, elas estão autorizadas a funcionar, tá, Marcelão? Elas estão autorizadas a funcionar, mas apenas com treinos táticos e dentro das medidas estabelecidas pelo protocolo, ou seja, distanciamento entre os atletas, trabalho individual, higienização das bolas, não pode utilizar vestiários dentro, na escolinha. Então, assim, tudo bem minucioso, um protocolo bem rígido para que as escolinhas de futebol possam funcionar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que Antônio Almas, prefeito de Juiz de Fora, falou hoje sobre os clubes profissionais. Ivan. Beleza. Um abraço para Carol, para o Gian, todo mundo, o Luiz Fernando Freitas, que também é de escolinha, todo mundo de escolinha, toda a comunidade que acompanha aqui Toque de Bola. Novamente, muito obrigado a vocês. A gente tem novidade bacana para os próximos dias no Toque de Bola, tudo para poder retribuir essa aceitação, esse carinho de vocês, com o esporte local ainda sendo e continuará sendo o nosso foco, mas também destacando quando há algum registro que tem que ser feito internacional, como é o caso da NBA. E falando em volta, tem a volta do futsal nacional. É a matéria que o Toque de Bola vai publicar hoje, daqui a pouquinho, depois da live, já está engatilhada no forno lá. O Pedro Sarmento ficou responsável por essa pesquisa, por essa apuração, e pode dar um spoilerzinho para a gente do que tem nessa volta do futsal para a gente destacar, Pedro. Só um spoiler bem curtinho, porque senão você que está acompanhando a gente aqui no Toque de Bola nessa já consagrada live de sexta não vai entrar lá no portal para conferir. E não tem só isso não, tem coisa pra caramba lá. Às vezes até eu me perco, para te falar a verdade. Um abraço pro Bruno Baroni e pro Maurício Diniz, que estão falando que eu tô bonito. Ô Bruno,
o degradê tá aqui, tá? Não tá faltando, não. Você tá sendo mentiroso, mas eu não tô lindo, mas o degradê tá aqui. Não tá faltando, não. Ivan, retorno da LNF, Liga Nacional de Futsal. Conversei essa semana com algumas pessoas que estão envolvidas no meio do futsal aqui em Juiz de Fora e na região. Particularmente nessa matéria, a gente vai contar com a colaboração do Henrique Biagi, ex-treinador do Tupi Futsal, atualmente treinador das categorias de base do futsal do Esporte Clube Juiz de Fora. O Henrique é muito antenado com essas questões dos bastidores da Liga Futsal, tem muitos amigos no cenário do futsal brasileiro. Eric Pereira, por exemplo, treinador da seleção sub-17, ele é muito amigo do Henrique, então ele está sempre ligado nos bastidores. A gente trouxe o Henrique para falar um pouquinho disso, porque a Liga Futsal voltou na última sexta-feira, dia 21, e voltou com protocolos rígidos, voltou com novidades. A gente já teve várias partidas, tudo está lá no toquedebola.es.br, mas eu queria destacar, Ivan, nessa passagem aqui, nesse spoiler na live de sexta, as principais medidas adotadas pela LNF, já que o protocolo é a palavra da moda, né? As principais medidas estabelecidas pela LNF para o retorno da Liga Futsal. A primeira, distanciamento social. Atletas e membros de comissão técnica, caso possível, devem permanecer isolados no centro de treinamento ou hotéis. Então, é uma mini bolha, né, em cada equipe. A bolha, ela desloca de uma cidade para outra, e isso foi facilitado também pela divisão, pelo novo formato. A LNF, antigamente, até a última temporada, ela era uma tabela todo mundo contra todo mundo, e os melhores classificados avançavam para os playoffs. Agora não, são 3 grupos de 7 equipes. E esses grupos eles foram divididos de forma regionalizada, o que facilita transporte, viabiliza de forma mais fácil, obviamente, o transporte, a questão econômica, né? É muito mais fácil você viajar para perto do que viajar para muito longe. Então, esses 3 grupos eles foram pensados em cima disso. Medidas de higienização. Todos os ambientes, com a colinha de sempre, tá, Ivan? Tô colando aqui. Todos os ambientes utilizados devem estar bem ventilados e devem ter o seu layout modificado para garantir o distanciamento entre as pessoas. Ajustes e sanitização dos ambientes tem que ser com constante atualização das informações preventivas e status da Covid-19 em cada clube. Ou seja, tudo tem que ser sanitizado e caso alguém seja contaminado, o clube deve informar tanto a Liga Futsal quanto a Confederação Brasileira de Futsal e também informar publicamente, para que todos tenham a consciência do que é que está acontecendo no clube, se tem caso positivo, se não tem. Por fim, utilização de EPIs, né? Todas as máscaras durante todo o período de convivência, exceção feita aos que estão praticando exercício em alta intensidade. Ou seja, os atletas em horário de treino e em horário de jogo não precisam utilizar máscara. Mas saiu de quadra, atleta que está no banco, o treinador, enfim, o recomendado uso obrigatório de máscara. Para fechar, Ivan, controle e monitoramento. A Liga Nacional de Futsal vai fazer a realização de testes conforme necessidade. Monitorização dos sintomas e temperatura dos envolvidos nos jogos, fiscalização do cumprimento das ações preventivas e monitoramento dos casos de Covid-19 em todos os clubes participantes dessa edição, Ivan. Tá legal. Aí o futsal, então, daqui a pouquinho a gente vai colocar essas informações e outras na reportagem do Toque de Bola. Informação do futebol nacional, que foi divulgada agora nas redes sociais. Dorival Júnior é mais um técnico que não permanece. Ele estava no Atlético Paranaense. Nem estava na beira do campo nessa maioria dos jogos recentes, né? Porque estava com o problema do Covid. Não estava nem comandando o treino, nem o filho dele, que é o auxiliar dele, estava comandando também, porque foi infectado. E depois da derrota para o São Paulo, né, nesse meio de semana, jogo antecipado da 11ª derrota, uma sacanagem com o Dorival Júnior, hein, Ivan Elias? O Atlético Paranaense que nos últimos anos tem se destacado pelo fato de não dar importância ao estadual, de aproveitar para fazer claramente um laboratório, se ganhar, ganhou, se não ganhar, azar,
e quando chega no Brasileiro, nos últimos anos, tem chegado bem, foi campeão da Copa Sul-Americana, né? Recente, quer dizer, em ano anterior, figura hoje o clube, o Atlético Paranaense, com uma condição melhor do que até alguns clubes tradicionais do futebol brasileiro nessa situação de título, e hoje foi anunciada aí a demissão do Dorival Júnior do Atlético Paranaense. Um abraço para a turma que está ligada no Toque de Bola. E tem a situação, então, vamos tentar atualizar, Pedro, embora as notícias estejam sendo divulgadas agora, mas o Marcelo Mata colocou, está dentro da nossa pauta também, o que a gente tem de mais novo sobre essa situação do esporte, nesse contexto diferente dessa semana, que é de uma flexibilização maior geral, em que o esporte acaba entrando também. Sem dúvida, Ivan. Vamos deixar muito claro aí para todo mundo, né? O que tem acontecido e o que vai acontecer daqui para frente dentro desse cenário de atividades profissionais no esporte de Juiz de Fora. Eu acabei de receber, enquanto você falava, Ivan, eu cometi o escárnio de ouvir um áudio que eu acabei de receber no WhatsApp. A galera não ouviu, consegui fazer esse jogo de cintura aqui. Recebi um áudio de uma pessoa importantíssima da diretoria do Tupi, vendo com muito bons olhos o decreto de hoje pela manhã do prefeito Antônio Almas. Foi divulgada a liberação da realização de atividades profissionais no estádio municipal, no estádio Salles Oliveira, estádio do Tupi, também lá no estádio José Paz Soares do Tupinambás e no Procópio Teixeira do Esporte. Atividades profissionais, ou seja, escolas de futebol, como a gente trouxe anteriormente, estão liberadas ainda nesse formato de atividades individuais, trabalhos táticos, sem haver contato entre os atletas. O que pode gerar uma dúvida, né? Claro que a gente está comentando, a gente está com a notícia agora, né? Tanto não Sim. só da prefeitura como da repercussão do Tupi, a gente não tem que esconder porque não deu tempo da gente preparar, né, uma coisa maior sobre isso, mas não impede da gente falar agora e depois a gente aprofunda. Quando a gente fala profissional, a gente pode pensar assim, então não tem base, não tem futebol de base, é uma coisa que pode ser pensada. Então, é só o Tupi no módulo 2, o Baeta no módulo 1 e na Série D. Então não é isso. Profissional nesse caso não é isso, né, Pedro? Não é esse caso. A equipe sub-20, por exemplo, do Tupi, ela tem atletas com contrato em vigência. Ou seja, eles são funcionários do clube. São maiores de idade, têm mais de 18 anos. Então eles têm contrato profissional com o clube, independente de estarem na equipe profissional. Eles são do sub-20, mas têm contrato, são trabalhadores, são prestadores de serviço. E como isso é uma atividade profissional, a equipe sub-20 pode sim treinar no estádio Sá de Oliveira, por exemplo. Pode jogar também, é uma atividade profissional. São atletas vinculados contratualmente com o clube. Então, eles têm essa possibilidade, assim como a equipe profissional. No caso do sub-17, por exemplo, que são atletas menores de idade e não têm um vínculo contratual profissional, não há possibilidade deles terem, até porque a gente não tem competições das categorias sub-17 em vigência nesse momento, né, de clubes como o Tupi, por exemplo. Apesar de a equipe estar sendo montada, e aí daqui a pouco eu posso dar até um pitaco sobre isso, a equipe não poderá atuar e treinar em Juiz de Fora por enquanto. O que deve acontecer em breve, tá, Ivan? A gente tem informações de dentro da Prefeitura de Juiz de Fora que isso deve ser um processo gradual e curto, não vai demorar muito para que, dentro da normalidade, desde que não haja novas explosões, né, nos casos de coronavírus na cidade, o que as autoridades estão tomando como um risco baixo diante da atual situação. Logo, em breve, a gente vai ter a liberação de atividades para as categorias de base, normalização das escolinhas de futebol e tudo mais. Mas, por enquanto, os campos estão liberados apenas para atividades profissionais. E aí a gente entra no mérito da questão do Tupi Futebol Clube, que tem sido recentemente tema vigente no Toque de Bola. O Tupinambás vai voltar, informação do Wallace Matos em primeira mão aqui no Toque de Bola nessa semana, definiu o Guiba como treinador, vai voltar, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, em parceria com a DSG, que não é de Juiz de Fora, inicialmente treina em Petrópolis. Então, o que envolve nesse caso, então, o Tupi? O Tupinambás já está definido, já tá certo. O Tupi, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa importante da diretoria, dizendo que viu com muito bons olhos, como eu já disse, a manifestação do prefeito Antônio Almas, e que diante dessa
assertiva de hoje, palavra bonita, hein? Nunca tinha usado ao vivo, rapaz. Bacana, Pedro Henrique. Enfim, diante dessa assertiva, Ivan, o Tupi vai acelerar o processo. A ideia, como a gente trouxe aqui na última semana, era que ontem, quinta-feira, dia 27 de agosto, tudo já estivesse definido. E a gente, quando tem uma data, né, repórter já sabe, fica em cima. Vamos lá, a data está chegando. E aí? E antes? E depois? Como é que tá e tal? Essa data ela foi postergada para o dia, para segunda-feira, de acordo com o meu calendário, colando ao vivaço, 31 de agosto. Então, isso aí está definido, tá, Ivan? Segunda-feira, tudo deve estar definido, segundo o próprio presidente Juninho afirmou também em conversa ontem e também hoje afirmado por uma pessoa importante da diretoria do clube. Tá certo. Só para situar também o torcedor, né? O que é mesmo que o Tupi? O cara até já esqueceu mais ou menos o que o Tupi e o Tupinambás, né? Os dois com muita dificuldade esse ano no futebol estão vivendo, né? Então, só atualizando, o Tupinambás no Campeonato Mineiro, no campo ele foi rebaixado, mas tem uma possibilidade, já comentado no primeiro bloco com Alas, hoje judicialmente o rebaixamento não é homologado, né? Não é oficial o rebaixamento, ainda deve se analisar o mérito da questão. E o Tupi e o Tupinambás vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Tupi vai dar sequência ao módulo 2, onde ele também está muito mal colocado, não está na zona de rebaixamento, né? Mas precisa de pontos, esses jogos que faltam, só para situar o torcedor em meio a esse momento complicado. Exato. Na Mastercard, o agente autorizado, claro, tem a situação da empresa, do jurídico. Se você tem uma empresa, tem CNPJ, tudo legal, pode consultar a turma do Mastercard, o agente autorizado, claro que as condições são muito boas para você. Também parceiro nosso, Plask, plano individual, familiar, empresarial, pode entrar em contato com o Plask que você vai ser muito bem atendido. Um renovado abraço à Santa Casa pelos 166 anos. Um grande abraço a todos os profissionais, funcionários, diretores, colaboradores da Santa Casa de Juiz de Fora e ao Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. Destaques finais, Pedro. Tem alguns, Ivan. Vamos falar um pouquinho sobre mercado. O mercado de transferências findada a temporada europeia está bombando. Notícia confirmada hoje pela manhã. O Thiago Silva anunciou sua ida ao Chelsea, da Inglaterra, depois de 8 anos, no Paris Saint-Germain. Ele tem 35 anos, vai fazer 36 agora em setembro. Assinou o contrato de 1 ano, com a possibilidade de extensão por mais 1 ano. Então, portanto, Thiago Silva continua vestindo azul do Paris Saint-Germain. Ele vai para o Chelsea. Tem mais duas, Ivan, bem rapidinhas, acerca do maior do mundo, o melhor do mundo, Lionel Messi, que já anunciou, já deixou claro o seu desejo de não permanecer no Barcelona, que tomou essa goleada por 8-2 nas quartas de final da Champions League. Tem podcast, inclusive, sobre essa goleada lá na parte de rádio do Toque de Bola, pode ir lá conferir. Uma certeza a gente tem, Ivan. Na verdade, além de que ele não fica no Barcelona, a gente tem mais uma certeza. Para o Liverpool ele não vai. Porque tá todo mundo falando assim, quem não queria o Messi, né, Ivan? Eu queria o Messi no time do Toque de Bola, pra gente bater uma pelada quando tudo isso voltar ao normal. Mas imagina, Lionel Messi vestindo... Não, imagina o Lionel Messi vestindo essa camisa aqui. Pô, não tem lugar para ele, não. Banco meu, inclusive, né? O Wallace já passou da idade um pouquinho. Mas, enfim, uma certeza que não vai ser no Liverpool. Todo mundo querendo, mas o Klopp não quer, não. Jürgen Klopp, um dos maiores treinadores do mundo, deu uma declaração e falou: sem chance de o Messi vir para o Liverpool, os números não são para nós. Ou seja, jogou para o financeiro. Obviamente o Messi não é um dos mais baratos do mercado do futebol, né, Ivan? Mas jogou para o financeiro. E, além disso, o Messi já recebeu uma sondagem através do pai, vou colar, o nome dele é o Jorge Messi, pai de Lionel Messi. Recebeu uma ligação do Leonardo, diretor de futebol do Paris Saint-Germain. Além da ligação do Leonardo, que manifestou o interesse, oficializou o interesse. Falta fazer a proposta, mas ligou para o pai do Messi e falou: queremos contar com seu filho aqui no Paris Saint-Germain na próxima temporada. E aí, quem também ligou para o Messi foi o amigo, o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar.
O Neymar mandou uma mensagenzinha pro Messi, falou: Messi, vem jogar comigo mais uma vez, vem. Tentando convencer aí o argentino a vestir a camisa do Paris Saint-Germain. Fato é que Messi também recebeu ligação de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e de acordo com o Marcelo Beckler, né, correspondente do Esporte Interativo na Europa, ele que deu em primeira mão a ida do Neymar para o Paris Saint-Germain e ele que deu em primeira mão a vontade do Messi de deixar o clube. Ele já confirmou também que o Pep Guardiola ligou para o Messi e que o Messi viu com muito bons olhos voltar a ser comandado pelo Carecation, um dos maiores da história, Ivan. Qual que é o nome do narrador principal ou um dos principais da Fox mesmo? Da Fox? É. João Guilherme, Nivaldo João Prieto. Guilherme. Houve uma entrevista do João Guilherme com uma correspondente lá da Espanha, não sei se vocês viram ontem, eu vi no Instagram um trecho, onde ela fala que um dos maiores, se não foi o maior motivo da saída do Messi do Barcelona, foi o Messi o Neymar não ter ido para o Barcelona. Para série. Segundo essa correspondente, né, que eu acho que ela cobre o Barcelona lá, o clube, né, claro, dentro das limitações de hoje, mas ela colocou como sendo um dos pontos-chave entre os motivos que o Messi está saindo, foi que, segundo ele, a diretoria se comprometeu a fazer um esforço para trazer o Neymar de volta ao Barcelona e não fez. Então ela colocou isso como o principal motivo para o Messi estar saindo do Barcelona, né? Porque tem muita sondagem, a gente não sabe o que de fato que é informação, o que é nesse mercado, alguma coisa plantada. Então essa foi uma coisa que a gente pode considerar como novidade pelo peso e ela bancando que isso foi fundamental. Beleza, sim, Pedro? Sim, Ivan. É só para comentar esse detalhe bem rapidamente, o reloginho já deve estar na área já. O Neymar foi... A não ida do Neymar a Barcelona foi sim um dos motivos. Não creio que o principal. Acho que os acontecimentos recentes, diante de uma necessidade de renovação, técnico que o Messi não gostava, o presidente que o Messi também já tem lá seus desafetos, todos esses fatos recentes devem ter sido mais importantes para o Messi querer sair. Mas é verdade sim, o Neymar não ter ido para Barcelona foi um fator que o Messi entrou em atrito com a diretoria de vez para poder não renovar e sair do Barcelona. Para fechar, papum, Luís Soares, assim que rescindir com o Barcelona, não está nos planos de Cama, o novo treinador do clube. Luís Soares deve fazer dupla com o outro melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. A Juventus tem interesse, então pode pintar Luís Soares na terra da bota, do cálcio, Ivan Elias. Um abraço para você, bom final de semana. Valeu, Pedro Sarmento, valeu, Wallace Matos, toda a turma do Toque de Bola, a coordenação da Mônica Valentim, nas artes, o Eduardo Antunes e também na parte de pesquisa e de suporte do site, o Daniel De Filippo. O Anderson está perguntando se tem contratação do Amado Baeta. Se tiver novidade, pode ter certeza, Anderson Espada, muito obrigado pela mensagem. A gente vai estar divulgando nas redes sociais e ou no portal Toque de Bola. Muito obrigado. Segue o Toque de Bola aqui firme e forte nos bastidores. Acompanhe portal, Twitter, Facebook, aplicativo, canal no YouTube. Muito obrigado. Ótimo final de semana. Todo mundo junto aqui no Toque de Bola. Valeu!